Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Sem te chamar de velho, mas você não tem mais idade para provar nada para ninguém, né? Já provou o que você precisava. De qualquer maneira, na semana passada, muito se falou sobre a tua não ida para o futebol chinês, como estaria a cabeça do Ricardo, o comprometimento do Ricardo. Os 2 gols no Clássico contra o Corinthians serviram para encerrar esse assunto? Renato, eu acho que esse assunto foi criado de uma forma muito desnecessária, né? A gente que está no futebol já há muitos anos, a gente sabe como é que funciona. Vende, é notícia. Só que aí você falar de coisas que você não conhece cai num descrédito geral. O que de fato aconteceu foi que eu não consegui permanecer no jogo contra o Red Bull por ter deixado de fazer os meus treinamentos, como eu sempre faço toda semana, devido à negociação e da possibilidade de sair. E aí, no jogo, eu acabei sentindo um desconforto, pedi para o Dorival, falei, Dorival, estou sentindo dores, eu prefiro sair para não prejudicar o time, porque eu não estou conseguindo render o esperado. E aí, durante essa semana que nós tivemos, antes do jogo do Corinthians, falaram de muitas coisas, né? Mas, para mim, não influenciou em nada. Só é ruim você administrar uma situação dessa, mas você não pode controlar. O que, de fato, para mim importa é que o meu grau de comprometimento com os meus companheiros, com a instituição, com o clube, jamais caiu em dúvida entre nós. Então, foi bom por ter dado uma resposta em um jogo importante contra um grande rival. A gente sabíamos que ia ser um jogo duro. Conseguimos um excelente resultado que nos dá muita tranquilidade e confiança para a gente seguir o nosso trabalho. Eu acho que isso é o que de fato aconteceu e aí já passa tudo, né? Eu acho que todos que me conhecem, principalmente os meus companheiros e as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, sabem o que eu sou, sabem o que de fato aconteceu, principalmente nessa semana, do meu desconforto no joelho. Nada mais que isso. Jamais vou me resguardar em uma partida de futebol e sempre falei, todas as vezes que eu vestir essa camisa, o Santos vai conseguir ter de mim 100%. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia. Primeiro eu quero que você fale dessa situação de deixar as chuteiras no Memorial, né? Que se partiu de você essa decisão, ou se o clube pediu para que você pudesse, ou foi em comum acordo. Eu queria que você falasse sobre isso. Legal. Antes de eu responder a sua pergunta, um pouco mais de um ano atrás, eu estava aqui sendo apresentado e o cenário era completamente diferente. Eu vinha por um contrato de risco, de produtividade. Em momento algum eu me envaineci, fiquei vaidoso, não aceitei. Eu acreditava que aquele momento era um momento que eu precisava provar novamente o que eu era capaz de fazer. Não esperávamos, nem eu, nem vocês, o que aconteceu ano passado, o que de fato eu consegui produzir. Mas é claro que quando eu consegui entrar em forma e aí eu vi as possibilidades de conseguir coisas importantes, eu não tive dúvida nenhuma. E hoje, voltar aqui para deixar ali no memorial, onde eu estava acompanhando, tive a felicidade de ver grandes troféus, jogadores que deixaram suas marcas na história do clube. Isso só faz eu ter a certeza de que tudo aquilo que eu falei em janeiro do ano passado, de que eu vinha para marcar história no clube, para brigar por títulos, para ser artilheiro, hoje a gente está tendo essa confirmação. É claro que eu não consegui isso sozinho, de forma alguma. Se não fossem os meus companheiros me ajudando, trabalhando, me passando bola para que eu pudesse finalizar e ajudar o coletivo, isso não teria acontecido. Então, hoje, para mim, é um dia muito feliz. Já falei, vestir essa camisa já é um fato, para mim, histórico e que jamais vai sair da minha cabeça, da minha memória. E deixar essa chuteira aqui partiu de mim. Partiu de mim porque, entendendo que a torcida me fez uma homenagem, que o clube abriu as portas para mim,
em parceria com a Adidas também, que veio essa homenagem, né, do 100º jogo, e eu tive a infelicidade de cumprir esse 100º com uma derrota, que foi para o Red Bull, mas vencer um clássico, fazer 2 gols contra um grande rival e proporcionar essa alegria, eu achei por bem deixar essa chuteira aqui no memorial e me sinto honrado pelo clube ter cedido esse espaço para mim também. Ricardo, também falando sobre a questão dessa negociação que acabou não se concretizando, né? Você disse que muita coisa aconteceu, talvez muitas coisas aconteceram que chegaram aos nossos ouvidos, algumas que talvez a gente não tenha nem ideia do que possa ter acontecido, enfim. De alguma maneira, alguém no Santos faltou com a palavra com você? Quando a proposta chegou, com os valores que chegaram, você se coloca à disposição a dar uma quantia para o clube, remunerando o clube, embora os chineses não tenham oferecido nada, mas disposto a fazer um acordo, porque você entendia que poderia ser a última grande proposta da sua carreira. Você ficou chateado com alguém que não possa ter tido palavra com você em algum momento de todo esse processo? Não, já é uma coisa que nós viramos páginas, né? A página já faz parte do passado. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro, acho que a última vez para finalizar esse assunto, eu tive a oportunidade, através da Santos TV, dos nossos assessores, em falar, em publicar, de repente, da minha versão, tá? Deixar bem claro, principalmente aos torcedores, o que aconteceu, é que eu estava vendo uma oportunidade não só para mim, essa oportunidade não era só minha, era uma oportunidade também para o clube, e eu deixei bem claro numa nota que eu publiquei através da minha assessoria de imprensa. E depois, através da Santos TV, eu tive a oportunidade de falar em vídeo para os torcedores e para todos aqueles que estavam vendo que eu estou comprometido e voltado a cabeça completamente 100% para o meu trabalho. Sou profissional, não foi a primeira vez que isso me aconteceu na carreira, já teve algumas outras negociações que não deram certo, tá? Já me expressei, mas enfatizo que, nesse momento, eu não estava vendo só o meu lado. Era o lado que eu estava olhando de uma parceria que se iniciou em janeiro, debaixo de muita desconfiança e incertezas, com um atleta de 34, que ia cumprir 35 anos no ano de 2015, e um ano depois esse atleta ele fica supervalorizado e tem a possibilidade de assinar um contrato muito bom para si e também deixar um valor muito expressivo, tendo em conta, como eu falei, que eu iria cumprir e vou cumprir nesse ano de 2016, 36 anos. As coisas não se deram e faz parte do passado. As negociações, futebol é assim. Então, esquece os lamentos e agora é isso daí, fazer o que eu fiz no jogo, me doar, procurar ser decisivo e ajudar os meus companheiros. Esse é o meu principal objetivo. Faz parte de um passado, já expressei através da nota, já expressei através da Santos TV, então agora eu não gostaria de tocar mais nesse assunto, porque senão vamos ficar batendo todos os dias, todas as vezes, de que não, e que não deu, e que ficou. Passou, faz parte do passado. Tenho que jogar futebol e agora procurar me concentrar nisso daí. Boa tarde, Ricardo. Aqui. Boa tarde. Eu queria saber de você, quando você sentou aí há um ano atrás e se foi apresentado, mais do que ninguém, você sabia qual era a sua real condição para vestir a camisa do Santos. O melhor dos seus sonhos poderia trazer isso para você? Quer dizer, vestir a camisa da Seleção Brasileira novamente, ser artilheiro no Santos, ter um ano fabuloso em 2015, ter um ano bom em 2016, despertar interesse de outras equipes. O melhor dos seus sonhos poderia trazer isso para você naquele 2015, quando você sentou aí? Não, já tive a oportunidade de falar sobre isso, não, nem nos melhores sonhos, né? Tendo em vista que um jogador de 30 anos, ele jamais vai ter um custo para um clube de futebol. Um clube não vai investir um valor em um atleta de 30 anos, não existe isso. Muito menos com 34 anos, né? E aí a gente chega aqui e fala tudo aquilo, daquele discurso, e fala que a gente vai brigar pela artilharia do campeonato, que eu vou brigar para marcar o meu nome na história do clube. E aí, depois de ter falado tudo, começa o trabalho.
E foi difícil o início, de uma readaptação ao futebol brasileiro. Eu sabia da minha capacidade física e da minha condição. Então, por isso que eu falei tudo aquilo, porque eu nunca duvidei do que eu posso fazer, do que eu posso render. Então, eu tinha que provar tudo isso, aquilo que eu falei aqui, eu tinha que provar agora dentro do campo. E aí fui para o trabalho, me fechei no centro de treinamento, abri mão de ficar em casa com a minha família e me concentrei no meu trabalho, naquilo que eu precisava. E as coisas foram acontecendo. O time conseguiu se entrosar, as coisas foram acontecendo gradativamente, pouco a pouco. E aí o ano foi fenomenal, foi muito bom. E aí veio a seleção brasileira. Também não esperava a seleção brasileira. 35 anos, se não me falha a memória, hoje eu sou o jogador mais veterano que vestiu a camisa da seleção brasileira. Eu acho que, não sei se o Cafu está na minha frente ou eu consegui passar ele, enfim. Mas estamos ali, eu acho que é um feito. Para mim é algo que deixa o seguinte: eu entendo que nós somos criados para produzir, e enquanto a gente tiver vida, a gente é capaz de produzir. Isso eu nunca duvidei. Então, enquanto o meu corpo me obedecer àquilo que a minha cabeça acredita, eu tenho certeza que eu vou continuar produzindo. Produzindo para o clube, produzindo para os meus companheiros. E eu acho que isso é só uma confirmação de tudo aquilo que eu falei. O trabalho, ele sempre é recompensado, e eu sou um cara de trabalho. Cada um sabe onde o calo financeiro aperta. Como forma de agradecimento, se a diretoria te procurar para te dar um aumento por você ter ficado, seria uma boa? Muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Seria muito hipócrita aqui falar para vocês que não. Eu trabalho e procuro ser produtivo naquilo que faço. E se eu for procurado pela diretoria, com certeza é muito bem-vindo. Eu acho que todos nós, cada um, vocês, na área de vocês, é assim. E todas as decisões que eu tomo, eu nunca tomo pensando em mim. Eu olho primeiro para dentro da minha casa, olho para a necessidade da minha família e eu tomo decisões. E as decisões minhas nunca são unilateral. Então, você está falando se. Eu não penso, tá? É uma coisa que eu sou pago hoje, bem pago, para jogar futebol e essa é a minha paixão. Eu posso falar para você aqui e te afirmo, sem medo de errar, que eu era apaixonado quando morava lá no bairro do Carandiru e descalço ficava correndo na lama, no asfalto, jogando futebol e ia jogar na várzea para ganhar R$50 só para jogar os finais de semana. E era apaixonado para fazer isso. Hoje eu sou muito bem remunerado para fazer aquilo que eu amo, que está no meu sangue e, além do mais, ver os torcedores no estádio vibrando, gritando o seu nome, isso de fato não tem preço. Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Durante toda essa negociação, a gente viu a torcida ficar muito do seu lado, dizer que entenderia se você saísse e tal. Vimos muito poucas críticas. E ontem a torcida gritou seu nome mais uma vez. Você disse recentemente que não pensa em ser ídolo do Santos, mas você acha que as chances aumentaram depois dessa sua permanência? Não sei se as chances aumentaram, Bruno. O torcedor sempre me apoiou, sempre me apoiou. E eu acho que o fato do torcedor me apoiar é porque ele entende o seguinte: o Ricardo chegou aqui em 2015, aceitou uma situação que ele não precisava aceitar. Eu não precisava aceitar. Mas é que eu queria isso. Eu queria me sentir desafiado novamente. E o desafio era grande, não era o fato de ter vindo e aceitado o salário. Era o desafio de provar que eu ainda era capaz de produzir. Em um momento muito difícil do clube, ídolos indo embora, aquela situação que todos vocês conhecem. As coisas passaram e o torcedor ficou feliz com o meu desempenho, e eu também, é claro. Me emocionei muito durante o ano passado. Foi um ano muito intenso. E quando não se deu essa negociação, eu fui lá para São José. E o estádio, o torcedor santista, gritou meu nome e me apoiou. Sempre me apoiaram, sempre me apoiaram. Eu não vou jamais dizer que o torcedor não esteve do meu lado. Então, foi um momento em que o torcedor também entendia que aquela situação era, poxa, seria legal o cara que veio, que abriu mão, que não brigou por altos salários, apostou, deu resultado e, de repente, agora ser recompensado por isso. Mas não era só isso. Era poder também deixar o Santos feliz com tudo isso, né?
Então, assim, o fato de repente, hoje ver que essa possibilidade de ser ídolo, ela aumenta, eu não sei se aumenta ou diminuiu. O que, de fato, eu brigo e vou sempre fazer é que todas as vezes que eu vestir essa camisa, o torcedor vai ter 100% de mim. 100%. A instituição vai ter 100%. Porque eu acabei de falar aqui, a paixão está no meu sangue. Então, enquanto o meu corpo me der resposta, aquilo que a minha cabeça idealiza para fazer, com certeza eu vou sempre procurar dar o meu melhor. Então, acho que é isso que me identifica com o torcedor e com o clube, que eu estou sempre dando o meu melhor. Ricardo, você aceitou, né, por tudo isso que você falou, pelo que você fez e a maneira que você aceitou voltar ao clube, e quando você voltou, o clube estava numa situação muito difícil, né, inclusive atletas, né, deixando o Santos. Desculpa te cortar, eu também estava numa situação muito difícil quando eu voltei. 9 meses sem jogar futebol. Entendi. E a minha pergunta não vai nem à instituição Santos. Nesse caso, você acha que faltou gratidão dos homens para com você? É muito difícil falar de gratidão dos homens. Eu não gosto de julgar outros nesse sentido, não posso falar. O que eu acho é que, em uma negociação, nós defendemos interesses. Eu defendo os meus e o clube defende os deles. Não se deu. E aí passou. Não dá para a gente ficar lamentando. Eu te conto uma história aqui, que no ano de 2006, em dezembro de 2006, eu estava no Milan e o Ronaldo no Real Madrid. O Milan estava querendo contratar o Ronaldo e o Real Madrid pediu a minha cessão de empréstimo enquanto o Ronaldo estivesse no Milan. Eu não pude ir para o Real Madrid, porque essa seria a minha terceira transferência dentro de um ano e a FIFA não permite. E não se deu, passou e eu estava no Milan. Sabe o que aconteceu? Eu fui campeão da Champions League com o Milan no ano de 2007. Sem protagonismo, mas fazendo parte daquele grupo e jogando alguns jogos da Champions. Então, a vida é assim. Quando você entende que, de repente, as coisas para você não aconteceram da forma que você gostaria e, de repente, acha que foi ruim, Deus te surpreende ali na frente. Então, eu não acho que faltou gratidão de ninguém. Eu acho que cada um defende os seus interesses, assim como eu defendia o meu, e naquele momento defendia também o da instituição, porque eu disse, não saio do Santos sem deixar o Santos feliz nessa negociação. Então as coisas não se deram. Faz parte de um passado e agora a gente está aí novamente jogando, fazendo gols, sendo decisivo e deixando bem claro que a minha concentração e o meu dever de jogar futebol e de dar o meu melhor continua da mesma forma como foi o ano passado. Ô, Ricardo, o ano passado, quando você chegou, foi uma surpresa muito grande quando você prometeu, né, planejou brigar por artilharia, né, mesmo sob toda a desconfiança que havia, você assumiu esse compromisso, mostrou coragem, assumiu esse compromisso, uma coisa que jogadores jovens em alta não fazem, né? Então, eu queria perguntar para você agora em relação à seleção brasileira. Temos a Copa do Mundo, né, daqui a 2 anos. Você está com essa meta na cabeça? Já traçou isso? Você se vê hoje na seleção como um jogador que está ajudando nessa mudança que está sendo feita na equipe, né, de filosofia, inclusive? Ou lá na frente você se vê também, aos 38 anos, disputando uma Copa do Mundo? Olha, eu vivo o meu dia a dia e vivo intensamente. Eu acho que o que me está proposto aí pela frente é sábado agora, a gente tem um jogo importante. A seleção brasileira veio e voltou novamente depois do ano passado e agora, nesse ano de 2016, estou tendo essa oportunidade de novo. A Copa do Mundo ainda está distante, mas aquilo que eu falei, enquanto o meu corpo responder o comando da minha mente, com certeza eu vou buscar sempre dar o meu melhor e em busca sempre de servir a seleção brasileira. Esse é um dos principais objetivos meus, já deixei bem claro aqui. Isso só vai acontecer se eu conseguir produzir bem no meu clube.
Eu acho que se eu continuar dando essa resposta aqui no Santos, fazendo gols, sendo participativo, sendo decisivo, eu acho que as coisas vão acontecer. Mas não me tira o sono. O que eu procuro fazer é concentrar naquilo que me está proposto aqui na frente. Então, não fico idealizando lá em 2018, porque ainda está muito distante. Vamos pensar nesse ano de 2016, em brigar por coisas importantes, em ser artilheiro, fazer gols decisivos, ajudar os meus companheiros e o clube, e a partir daí esperar o que Deus tem preparado para nós. Ricardo, aqui no fundo, são duas perguntas, se me permite. A primeira, que o Serginho Chulapa apareceu ali rapidamente, e foi um baita centroavante do Santos. Vocês conversam, trocam figurinhas, como é que é a relação com esse cara que está na comissão técnica? O Serginho, eu sou suspeito de falar do Serginho. O Serginho foi um cara que me abraçou quando eu cheguei o ano passado e falou para mim assim, você vai ser muito importante para nós aqui. Não só a sua importância pela sua experiência, pela sua figura, mas ser decisivo para nós dentro de campo. O Serginho é um cara que ele olha para mim e ele fala para mim assim, Ricardo, tá tudo bem? Já esperando a resposta, porque ele me conhece. Ele olha para mim e fala assim, eu sei que tá. Então, e para mim também é um privilégio estar do lado de um cara que é ídolo aqui, que um dos maiores artilheiros do Santos, do São Paulo, e estar do lado dele hoje, aprendendo, conversando, tendo a amizade dele, para mim é algo que eu vou levar para sempre. Então, eu acho que fazer parte dessa comissão técnica, ter o Serginho do lado, ter os companheiros que eu tenho, e já falei e volto a repetir, esse, sem sombra de dúvida, me referindo a clubes de futebol, foi o melhor vestiário que eu já pude conviver, a nível de amizade, a nível de ter uma comunhão, de ter uma entrega, de todo mundo querer a mesma coisa, e você ter pessoas vitoriosas nessa comissão, no caso do Dorival, o próprio Serginho, como você acabou de perguntar, para mim é um privilégio fazer parte desse elenco. E mais uma pergunta, é claro que essa proposta que veio da China na questão financeira foge um pouco da curva, né? Isso faz você repensar, talvez encerrar a carreira no Santos, ou se no meio do ano chegar uma outra proposta desse tipo, sentar para conversar mais uma vez e pedir para sair? Não, acho que a gente está falando de possibilidades, né? Então, eu não vou ficar batendo nisso. Poxa, pode ser, talvez, passou, já foi. Vamos viver hoje e sem ficar pensando, vamos ver se chegar no meio do ano, não. Pensar que sábado já temos outro jogo, agora é procurar recuperar bem e começar a preparar a semana para enfrentar o jogo de sábado que vem, sem ficar pensando se haverá uma outra possibilidade ou não. E aí, de encerrar a carreira? Não, vamos deixar as coisas acontecer conforme tem que acontecer. Eu não consigo ficar me vendo, talvez, de repente, no meio do ano apareça outra vez, aí eu vou sentar. Não, esquece, passou, faz parte do passado. O que me está proposto hoje é jogar, vestir a camisa do Santos, dar sempre o meu melhor, procurar ajudar os meus companheiros e em busca dos objetivos que nós traçamos para essa temporada. Ricardo, eu vou dar uma insistida nesse assunto, porque você falou, eu não penso se pode chegar uma proposta, né? Mas eu conversei com o pessoal do seu staff e eles admitem que sim, eles já pensam em uma grande chance no meio do ano o mesmo clube voltar a conversar com vocês. O que você gostaria que fosse diferente em uma nova negociação? Não. Eles podem pensar. Eles podem. É o trabalho deles, tá? Os agentes de futebol, em sua grande maioria, é assim. Eles vão pensar em trazer algo para o atleta, para o clube. Eles podem pensar. Menos eu. Menos eu. Eu pensando nisso, eu vou perder o meu foco aqui hoje. E eu perdendo o meu foco aqui hoje, eu não vou conseguir render o que o Dorival, o que os meus companheiros e o que o Santos espera que eu renda. Então, se acontecer já uma outra possibilidade, vamos deixar as coisas do jeito que está. Se amanhã ou depois
isso acontecer, no momento oportuno, a gente pode conversar sobre isso. A minha segunda pergunta é sobre campo. O Santos teve um grande problema ano passado, que eram os jogos fora de casa. E esse ano no Paulista, mais uma vez, o Santos consegue fazer jogos como esse de domingo contra o Corinthians, mas nós vimos contra o Novo Horizontino, contra o Red Bull, contra o Palmeiras, jogos não tão bons. E é um problema que o Dorival admitiu já na pré-temporada que queria sanar, mas parece que ainda tem alguma coisa. Com a sua experiência, com a sua posição de capitão, para você, por quê? Qual é ou mais motivos que levam o Santos a ter essa dificuldade, essa diferença de rendimento dentro e fora de casa? Eu acho que contra o Palmeiras nós fizemos um grande jogo. E vocês que acompanharam, vocês sabem que nós merecíamos sair vitoriosos naquele jogo. Fizemos um grande jogo lá. Contra o Novo Horizontino, não foi um grande jogo, porém poderíamos ter matado o jogo no primeiro tempo. Não conseguimos ser efetivos. E aí empatamos um jogo, corremos o risco até de perder, mas conseguimos buscar um empate. E contra o Red Bull não fizemos um grande jogo. Ainda que, no meu entender, no primeiro tempo as coisas estavam um pouquinho controladas. Já no segundo tempo perdemos o controle, fomos um time que cedemos, que corremos demasiadamente de frente para o nosso campo, e isso não é a nossa característica. A nossa característica é de correr atacando o adversário, então isso significa que nós não conseguimos produzir aquilo que a gente vinha fazendo. Isso culminou numa derrota. Tá? Eu acho que nós estamos buscando, de fato, esse caminho fora de casa. E esse é um grande desafio nosso. E, com certeza, nós vamos continuar dando o nosso melhor para melhorar, principalmente, o nosso desempenho fora de casa. Ricardo, a gente acompanhava nas redes sociais parte da torcida concordando até com a sua ida para a China, porque eles usavam o argumento de que não se sabe se você vai produzir o mesmo que produziu no ano passado. E alguns, até na imprensa a gente ouvia essa opinião. Qual que é a sua resposta para esse tipo de pensamento? Porque duvidar de você no ano passado era aceitável, entre aspas, pelo que você disse, né, que você ficou parado. Mas duvidar nesse ano já é teimosia? Não, minha resposta é aos domingos, aos sábados. Essa é a minha resposta. Eu não tenho que ficar aqui justificando e dizer, olha... Não, a minha resposta é essa. Ir para o jogo, fazer gol, correr, movimentar, dar passe. Eu acho que esse ano eu estou até melhor, porque eu estou conseguindo ser muito mais participativo no que diz respeito a assistências, caindo para os lados do campo, dando opção. Essa é a minha resposta, não preciso ficar... E é uma coisa que eu respeito muito a opinião de cada um. Eu acho isso muito legal. Vivemos em um país democrático, todo mundo tem direito de falar o que pensa. E o que cabe a mim é a resposta que eu tenho que dar. Quando vestir a camisa do Santos, é ser decisivo, como fui domingo, ser participativo, como eu tenho sido. Nada mais que isso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Há mais ou menos um ano atrás, né, um pouquinho mais, eu fiz aqui a tua chegada, e eu lembro que eu te perguntei naquele dia, você está vindo por um salário, né, meio abaixo do mercado, do futebol, né, naquele momento. O Santos também estava com contas atrasadas, está um momento meio turbulento. E eu falei, poxa, um voto de confiança mútuo dos dois. Verdade. E tal. E você concordou. Por que você acha que deu tão certo essa química entre Santos e Ricardo Oliveira? Por que você acha que funcionou tão bem? Já tinha funcionado bem daquela tua primeira passagem também, já tinha sido legal. Mas agora, né, muita gente não acreditava muito pela tua idade e tal. Por que você acha que está dando tão certo até hoje? Você voltou à seleção? Porque um ao outro ajudou e disse, esforça-te. Acho que foi isso que deu certo. O Santos me ajudou, eu consegui ajudar o Santos no decorrer desse ano. E o esforço tem sido todos os dias para continuar produzindo. E o Santos me proporcionou isso. Voltar à seleção brasileira, fazer gols, criar uma identificação com um clube no Brasil. Apesar de ter 15, fazer 16 anos de carreira aí, não tem um clube que eu criei uma identificação aqui no Brasil. E o Santos está me proporcionando isso. E eu estou conseguindo ajudar o Santos com os gols, com essa resposta dentro de campo. Então é isso. Está aí a resposta. Deu certo por isso, porque se ajudamos e as coisas estão indo pelo caminho em que nós gostaríamos que fosse. E você acha que
até onde você pode chegar? Qual que é o limite para o Ricardo nesse momento? Não sei. Eu não sei qual é o limite. É aquilo que eu falei aqui. Enquanto o meu corpo responder o comando da minha mente, eu vou estar sempre produzindo, vou estar sempre fazendo gols, vou ajudar os meus companheiros. Não sei até quando, mas enquanto o meu corpo obedecer esse comando, eu tenho certeza que eu vou continuar sendo decisivo e produtivo para os meus companheiros e para o clube. Aquele toque no segundo gol mostra que está ficando como vinho, Ricardo. Cada vez, com o tempo, está ficando melhor, porque aquele toquinho no segundo gol foi de quem tem frieza e experiência, não é para qualquer um ali. Né? Eu sempre trabalho e procuro aproveitar todas as oportunidades. E em finalizações, principalmente, que eu trabalho, eu tento de tudo. E isso também faz parte de treino. Eu observei muito bem o Cássio, tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção brasileira. Eu sei o quanto é difícil fazer o gol nele, tem uma elasticidade muito grande. E naquele momento, quando ele vem já caindo, não dava para eu tirar do lado, porque a envergadura é muito grande, ele vai me dar com facilidade, vai tirar a bola. Se eu tento driblar para a minha esquerda, o zagueiro estava aqui e o outro estava na minha frente. E ali você tem que pensar, vai passar por aqui. Ele já estava caindo e tive a felicidade de dar uma cavadinha e fazer o segundo gol. Ricardo, eu gostaria que você falasse novamente sobre a importância de atingir, com a partida de ontem, 101 jogos pelo Santos. Eu acho que isso é um marco. Para mim, eu não tinha feito isso, como eu falei, com nenhum, a não ser o Al Jazeera, lá dos Emirados Árabes, mas aqui no Brasil, criar essa identificação com um clube dessa grandeza, tá? Como é o Santos, para mim é uma honra. Onde grandes jogadores passaram por aqui. Eu tive a felicidade de passar por aqui em 2003 e foi um momento único na minha carreira, que foi o clube que me projetou para a Europa. Voltar com 35 anos, produzir, ser campeão paulista, chegar em uma final de Copa do Brasil, neste ano ser artilheiro de 2 competições e vice da Copa do Brasil, brigando ainda pela artilharia e vendo um companheiro de time sendo artilheiro dessa competição. O ano passado, o Santos fez artilheiro em todas as competições, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, criar essa identidade com o Santos, para mim, é uma honra, é um privilégio. Já deixei muito claro aqui para todos que vestir a camisa do Santos é uma responsabilidade muito grande. Todos que vestem essa camisa têm que ser produtivo, porque é o time que todos sonham em jogar, e eu faço parte disso. Então, para mim, é uma honra cumprir 101 jogos com essa camisa e espero aumentar esse número por muito tempo ainda.